Planejamos algo grandioso, eles disseram, para o meu aniversário. Voei 10 horas para casa e encontrei a casa vazia. Sou Amanda Cooper, 32 anos, uma arquiteta dedicada que constrói arranha-céus em Tóquio. Quando minha família ligou sobre uma grande surpresa para meu aniversário, gastei $2.000 em uma passagem de última hora para casa em Seattle. Depois de 10 horas exaustivas no ar, arrastei meu corpo com jet lag até nossa casa familiar, com o coração acelerado de expectativa. A luz da varanda estava apagada. A porta destrancada. Lá dentro, a escuridão me recebeu. Na cozinha, lixo. Metade do meu bolo de aniversário. Na geladeira, um bilhete grudento. Usamos seu dinheiro. $158.000 para o condomínio. Meus joelhos fraquejaram. 8 anos de economia se foram. A filha responsável. Em nossa família, eu sempre fui a responsável. Desde os 12 anos, era criança garantindo que as contas fossem pagas quando mamãe e papai estavam passando por um mês difícil. Aos 16, estava trabalhando depois da escola para ajudar com as compras do mercado, enquanto minha irmã Stephanie ganhava roupas novas e acampamentos de cheerleader. Era assim na casa dos Cooper, e eu aceitei porque, bem, é isso que as famílias fazem, certo? Elas se ajudam. Minha paixão pela arquitetura começou no ensino médio quando eu desenhava casas dos sonhos durante os intervalos do almoço. Ninguém da minha família entendia, mas também não tentaram me impedir. Quando consegui uma bolsa de estudos para estudar arquitetura na faculdade, eles ficaram orgulhosos à sua maneira, embora eu me lembre da minha mãe dizendo: "Que bom, querida, mas você sabe que sempre pode voltar para casa se for muito difícil." Como se ela esperasse que eu falhasse. Eu não falhei. Me formei com honras e consegui uma oportunidade incrível com uma firma internacional em Tóquio. Os projetos lá eram inovadores e desafiadores, exatamente o que eu sonhava. Durante 6 anos trabalhei meu caminho de arquiteta júnior até liderar minha própria equipe de design. Nos especializamos em estruturas urbanas sustentáveis, e meu nome estava se tornando reconhecido na indústria. Tóquio se tornou minha casa. Aprendi japonês, fiz amizade com meus colegas e me apaixonei pela eficiência e beleza da cidade. Meu apartamento era pequeno, mas perfeitamente localizado perto da estação Shinjuku, e eu o havia tornado meu próprio espaço. Algo que eu nunca realmente tive, crescendo dividindo um quarto com Stephanie. Apesar da distância, mantive laços próximos com minha família em Seattle. Chamadas de vídeo semanais, pacotes de cuidados enviados nos feriados e apoio financeiro generoso quando eles precisavam. O carro do papai quebrou. Enviei dinheiro. A mamãe precisava de trabalho dentário. Eu cobri. Stephanie queria fazer cursos na faculdade comunitária. Paguei sua mensalidade. Eu nunca me importei realmente. Estava ganhando bem, e queria retribuir a família que me criou. A casa em Seattle era tecnicamente minha também. Quando a vovó Rose faleceu 5 anos atrás, ela deixou sua casa para mim, sabendo que eu era a única responsável o suficiente para mantê-la. Mas deixei meus pais e ocasionalmente Stephanie morarem lá sem pagar aluguel. Era uma casa modesta de 3 quartos no bairro Greenwood, nada chique, mas havia estado em nossa família por gerações. Enquanto isso, eu estava economizando para meu próprio sonho. Uma casa tradicional inspirada no estilo japonês de volta ao noroeste do Pacífico, combinando meus dois mundos. Todo mês, transferia dinheiro diligentemente para uma conta poupança. 8 anos de economia disciplinada, de dizer não a férias e roupas de grife, de aceitar projetos extras e consultorias. $158.000. Representava meu futuro, meu santuário, minha recompensa por anos de trabalho duro. Os sinais de alerta. Eu deveria ter visto sinais de alerta. A vez que minha mãe emprestou $5.000 para uma emergência médica que se revelou ser um cruzeiro com suas amigas. Ou quando Stephanie usou as informações do meu cartão de crédito para comprar um MacBook Pro porque precisava para a escola, só para desistir 2 semanas depois. Cada vez eu as perdoei porque eram família, e famílias cometem erros. Quando me ligaram 3 semanas antes do meu 32º aniversário, eu estava no meio da finalização de designs para um projeto importante. A voz do meu pai Frank soava estranhamente animada. Amanda, querida, estivemos planejando algo grande para seu aniversário. Você precisa vir para casa para isso. Tentei explicar que estava no meio de uma fase crucial do projeto, mas ele insistiu. Isso é importante, querida. Toda a família estará aqui. Estivemos organizando isso há meses. Partiria o coração da sua mãe se você não viesse. Minha chefe Raquel Bennett foi compreensiva quando pedi folga. Família vem primeiro, disse com um sorriso, sem saber como essas palavras voltariam para me assombrar. A viagem e a descoberta. O voo de Tóquio para Seattle é brutal mesmo nas melhores circunstâncias. Paguei extra por um voo direto, investindo na classe executiva porque os assentos regulares estavam esgotados. $2.000 por uma passagem de última hora, mas me disse que valia a pena ver a surpresa da minha família. Durante o voo, não conseguia deixar de me perguntar o que eles haviam planejado. Talvez finalmente tivessem aceitado que a arquitetura não era apenas uma fase. Talvez tivessem marcado reuniões com firmas locais para que eu pudesse me mudar de volta.
Ou era algo mais simples, como uma reunião de velhos amigos que não via há anos? Qualquer que fosse, o fato de terem planejado algo significativo para mim fez o calor se espalhar pelo meu peito. Quando o avião começou a descer no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, olhei pela janela para a paisagem familiar do noroeste do Pacífico, as árvores sempre verdes, o vislumbre da água, a silhueta distante do Monte Rainier. Casa. Apesar de ter construído minha vida em Tóquio, Seattle sempre seria de onde eu vim. Mandei uma mensagem quando aterrissei. Acabei de chegar. Mal posso esperar para ver todo mundo. Devo estar em casa em cerca de 1 hora. Nenhuma resposta, mas imaginei que estivessem ocupados com os preparativos. Peguei minha bagagem, chamei um carro de aplicativo e me acomodei para a viagem de 40 minutos até Greenwood. O motorista tentou puxar conversa, mas eu estava exausta demais e animada para conversar muito. O jet lag estava me atingindo forte depois de estar acordada por quase 24 horas seguidas. Quando chegamos à minha rua, notei que a casa estava escura. Nenhum carro na garagem. Nenhuma luz nas janelas. Estranho. Verifiquei meu relógio, calculando a diferença de fuso horário novamente para ter certeza de que não havia cometido um erro. Não, era pouco depois das 7 da noite. Onde estava todo mundo? Paguei o motorista e arrastei minha mala pela calçada familiar, uma sensação de inquietação crescendo a cada passo. A chave ainda funcionava na fechadura, o que era algo pelo menos. Empurrei a porta da frente gritando: "Olá, mãe? Pai? Stephanie?" Cheguei em casa. Apenas o silêncio me respondeu. Procurei pelo interruptor de luz, pescando quando a entrada se iluminou. Tudo parecia normal à primeira vista. O mesmo papel de parede desbotado, as mesmas fotos de família na parede, as mesmas marcas de arranhão no piso de madeira onde a porta sempre enganchava. Mas algo estava errado. Puxei minha mala para dentro e me movi mais fundo na casa. A sala de estar estava estranhamente arrumada, como se tivesse sido limpa para uma visita que nunca chegou. Nenhuma decoração, nenhuma faixa de bem-vinda ao lar, nada para sugerir que uma celebração de aniversário fosse iminente. "Tem alguém em casa?" Gritei novamente, minha voz soando pequena na casa vazia. A luz da cozinha revelou a primeira pista real de que algo estava errado. No balcão havia uma caixa aberta da Sweet Caroline's Bakery, minha favorita desde a infância. Olhei dentro, encontrando apenas metade de um bolo. O lado que restava tinha parte de uma inscrição, ponto de Amanda. O resto havia sumido. Mais perturbador foi o que encontrei na lixeira debaixo da pia. A outra metade do meu bolo de aniversário, despejada sem cerimônia de cara para baixo entre borras de café e recipientes vazios. Ao lado, pratos de papel amassados, garfos plásticos usados e guardanapos embolados. Evidência de uma celebração que havia acontecido sem mim. Meu coração começou a acelerar enquanto tentava dar sentido ao que estava vendo. Eu havia entendido errado? Eles haviam celebrado sem mim e depois saído? Mas foram eles que insistiram que eu viesse para casa nesta data específica. Foi então que vi um bilhete amarelo brilhante grudado na porta da geladeira. Na letra distintiva da minha mãe: "Amanda, usamos seu dinheiro. $158 mil para o condomínio. As chaves estão conosco. Ligue quando chegar." Li 3 vezes antes das palavras afundarem. Meu dinheiro. Minhas economias. O fundo que havia nutrido por 8 anos. Construindo dólar por dólar em direção à casa dos meus sonhos. Eles não poderiam ter feito isso. Eles não fariam isso. Com mãos trêmulas, peguei meu telefone e abri meu aplicativo bancário. Digitei minha senha incorretamente 2 vezes antes de finalmente acertar. A conta poupança que havia guardado meu futuro mostrava um saldo de $246,12. Uma notificação de mensagem de texto apareceu na minha tela. De Stephanie. "Obrigada pela melhoria, mano. Melhor presente de aniversário de todos os tempos." Anexada estava uma foto dela posando em frente a uma cozinha elegante com bancadas de granito, fazendo sinal de paz. No fundo, eu podia ver meus pais erguendo taças de vinho. Meus joelhos cederam. Afundei no chão da cozinha, o azulejo frio pressionando contra minhas pernas. Isso não podia estar acontecendo. Devia haver alguma explicação. Algum mal-entendido terrível. O confronto. Liguei para o celular da minha mãe com dedos trêmulos. Ela atendeu na 4ª chamada, sua voz artificialmente alegre. "Amanda, você chegou. Está na casa?" "Mãe", minha voz rachou. "O que vocês fizeram? Onde está meu dinheiro?" Houve uma pausa. Então o tom da minha mãe mudou para algo mais duro, defensivo. "Agora, Amanda, não comece com dramaticidade. Estivemos morando naquela casa apertada por anos enquanto você está no Japão, vivendo a vida boa. Stephanie precisava de um lugar decente, e você tinha todo aquele dinheiro só parado lá. Você sempre disse que queria ajudar a família." "Ajudar a família? Vocês roubaram de mim. Essas eram minhas economias para minha própria casa." A voz do meu pai entrou na linha, evidentemente no viva voz. "Princesa, não roubamos nada. Lembra quando você adicionou sua mãe à sua conta poupança antes de se mudar para o Japão? Em caso de emergências?
A memória me atingiu como um golpe físico. 6 anos atrás, quando me mudei para Tóquio pela primeira vez, havia adicionado minha mãe como titular conjunta da conta em caso de algo acontecer comigo no exterior. Eu pretendia removê-la quando me estabelecesse, mas havia esquecido. Por 6 anos, ela teve acesso às minhas economias crescentes e nunca tocou até agora. Isso não torna certo, sussurrei. Como puderam fazer isso comigo? No meu aniversário? Oh, pare de ser tão egoísta, Stephanie havia aparentemente pego o telefone. Você ganha toneladas de dinheiro no Japão. Pode economizar de novo. Eu precisava deste condomínio. Você sabe como é embaraçoso ainda estar morando em casa aos 28? E mamãe e papai mereciam uma melhoria também, minha mãe acrescentou. Somos família. Compartilhamos coisas. Vocês me disseram para voar para casa, eu disse, minha voz tremendo de raiva e descrença. Disseram que planejaram algo grande para meu aniversário. Bem, planejamos. Minha mãe soou genuinamente confusa com minha raiva. Usamos seu aniversário como razão para finalmente fazer isso. É um grande passo para a família. E guardamos bolo para você. Metade de um bolo. No lixo. Não seja ingrata, meu pai se intrometeu. Íamos te levar para ver o condomínio amanhã. Você vai adorar. 3 quartos, 2 banheiros e vista para o lago. Muito melhor que este lugar velho. Encerrei a chamada sem responder, atordoada demais para formar palavras. A traição era tão completa, tão calculada que eu não conseguia processá-la. Eles haviam usado meu aniversário como cobertura para roubar minhas economias. Eles me deixaram gastar $2.000 em uma passagem de última hora para uma celebração que nunca existiu. Eles haviam pegado 8 anos do meu trabalho duro e disciplina sem pensar 2 vezes. Memórias e revelações. Enquanto sentava no chão da cozinha, memórias inundaram de volta. O Natal quando meus pais deram um carro para Stephanie enquanto eu recebi um suéter. A vez que voltei da faculdade para descobrir que haviam convertido meu quarto em uma academia em casa sem me avisar. As incontáveis vezes quando minhas conquistas foram minimizadas enquanto os menores esforços de Stephanie eram celebrados. Isso não era um comportamento novo. Era apenas a versão mais extrema de um padrão que havia existido toda a minha vida. Eu sempre fui a responsável. A que dava. A que podia ser contada para sacrificar. E eles sempre foram os que pegavam. Meu telefone vibrou novamente com outra mensagem de Stephanie. A propósito, estamos tendo uma festa de inauguração da casa no próximo fim de semana. Traga champanhe daquela loja chique que você mencionou uma vez, do tipo caro. Não havia pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que haviam feito. Apenas direito e expectativa de que eu continuaria em meu papel designado. A filha confiável. O caixa eletrônico humano. A eterna apoiadora de seus desejos e necessidades. Desliguei meu telefone e sentei na casa silenciosa e vazia que era tecnicamente minha, mas nunca realmente pareceu ser. Amanhã teria que enfrentá-los, ver o condomínio que haviam comprado com meus sonhos roubados. Esta noite, eu só precisava respirar através da dor e traição que ameaçavam me afogar. A noite insone. O sono era impossível. Deitei na minha cama antiga, encarando o teto, repassando cada conversa, cada interação que havia levado a este momento. Os lençóis cheiravam a mofo, como se ninguém se importasse em arejar o quarto, mesmo sabendo que eu estava vindo. Outra pequena traição em cima da enorme. Por volta das 3 da manhã, desisti de dormir e sentei na pequena mesa que ainda guardava alguns dos meus livros antigos de arquitetura. Meu jet lag e turbulência emocional haviam criado uma sensação estranha e desconectada, como se eu estivesse flutuando fora do meu corpo, assistindo a vida de outra pessoa implodir. Abri meu laptop e entrei na minha conta bancária novamente, esperando contra a esperança que o que havia visto antes fosse algum tipo de falha técnica. Mas os números não mentiam. $158.000 se foram transferidos para outra conta 4 dias atrás, 2 dias depois que ligaram para insistir que eu viesse para casa. O timing deixava claro. Eles sabiam que eu eventualmente verificaria minhas contas. Então precisavam me distrair com a narrativa de aniversário surpresa até que o dinheiro estivesse seguramente gasto em uma propriedade que poderiam alegar ser para todos nós. Por impulso, tentei acessar minha conta de aposentadoria, depois meu portfólio de investimentos. Para meu imenso alívio, eles não haviam acessado aqueles. Eles ou não sabiam sobre eles ou não conseguiram descobrir como entrar. Pequenas misericórdias. Liguei para a linha de atendimento ao cliente 24 horas do banco, minha voz estranhamente calma enquanto explicava a situação para o representante chamado Timothy. Sinto muito, senhora Cooper, mas se sua mãe é titular conjunta da conta, ela tem acesso legal aos fundos, Timothy explicou depois de investigar. Não há nada que possamos fazer da perspectiva do banco, pois isso tecnicamente não é fraude. Mesmo que ela nunca tenha contribuído com um centavo para aquela conta? Mesmo que todos os depósitos vieram dos meus contra-cheques? Infelizmente sim. Contas conjuntas não distinguem de quem é o dinheiro. Ambas as partes têm direitos iguais aos fundos. Agradeci e desliguei, uma clareza fria começando a substituir o choque. Eu havia sido ingênua. Havia confiado demais.
Havia esquecido uma verdade fundamental. Só porque as pessoas são família não significa que tenham seus melhores interesses no coração. Buscando ajuda legal. O amanhecer estava quebrando quando finalmente tomei banho e troquei de roupa. Tentei ligar para meus pais e Stephanie várias vezes, mas todos os três aparentemente haviam desligado seus telefones. Eles sabiam que o que haviam feito estava errado mesmo que não admitissem. Enviei uma mensagem em grupo. Precisamos conversar sobre isso. Atendam seus telefones. Nenhuma resposta. Às 10 da manhã, estava andando de um lado para outro na casa, a raiva substituindo o sentimento vazio no meu peito. Cada foto na parede, cada peça de mobiliário que havia pago para manter ou substituir ao longo dos anos, cada reparo que havia financiado, tudo assumiu um novo significado sinistro. Esta casa havia sido outra maneira de eles me usarem. Em um momento de clareza percebi que precisava de conselho legal. Liguei para Michael Taylor, um amigo da faculdade que havia se tornado advogado e se mudado de volta para Seattle alguns anos atrás. Amanda, faz tempo que não conversamos. Como Tóquio está te tratando? Sua voz familiar trouxe o primeiro sorriso genuíno ao meu rosto no que parecia uma eternidade. Tóquio está ótimo, Michael. Infelizmente estou realmente em Seattle lidando com uma emergência familiar. Você tem tempo para se encontrar hoje? Preciso de conselho legal. O plano de ação. 2 horas depois, estava sentada no escritório de Michael no centro da cidade, despejando toda a história sórdida. Ele ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais preocupada a cada detalhe. Legalmente, isso é complicado. Disse quando terminei. Sua mãe tinha o direito de acessar aquela conta conjunta, então acusações criminais seriam difíceis de perseguir. No entanto, há algumas opções civis que poderíamos explorar. Como que? Bem, para começar, você é dona da casa onde eles estiveram morando. Já teve um acordo formal de aluguel com eles? Balancei a cabeça. Não, eles são família. Só os deixei morar lá. Isso na verdade funciona a seu favor. Eles são tecnicamente inquilinos mês a mês, o que te dá certos direitos como proprietária. Um plano começou a se formar na minha mente, mas o afastei por enquanto. E quanto ao condomínio? Posso fazer alguma reivindicação sobre ele já que foi comprado com meu dinheiro? Michael pareceu pensativo. Possivelmente. Se pudermos provar que os fundos foram tomados sob falsas pretensões, mesmo que a conta fosse conjunta, poderíamos ter um caso. Seria bagunçado, no entanto, e definitivamente danificaria permanentemente seu relacionamento com sua família. Ri amargamente. Acho que esse navio já navegou, Michael, descobrindo a extensão da traição. Quando saí de seu escritório com uma lista de possíveis ações e a promessa de sua ajuda, senti uma mistura estranha de luto e determinação. A família que pensei ter era uma ilusão. As pessoas que deviam me amar mais me viam como nada mais que um recurso para explorar. A pior parte foi descobrir evidências de que esta traição havia sido planejada por meses. Quando voltei à casa e realmente comecei a olhar em volta, encontrei correspondência indicando que eles haviam estado visitando condomínios por pelo menos 6 meses. Um folheto do Lakeside Towers estava pregado a um quadro de avisos na cozinha, datado de 3 meses atrás, com a unidade exata que haviam comprado circulada em vermelho. Eles haviam estado planejando pegar meu dinheiro mesmo enquanto ligavam toda semana, perguntando sobre minha vida, dizendo que sentiam minha falta, lembrando-me de minhas obrigações para com a família. A profundidade do engano me deixou fisicamente doente. Na noite ainda não havia ouvido de nenhum deles. Dirigi até o endereço no folheto do condomínio, confirmando minhas suspeitas quando vi o carro do meu pai e o gnomo de jardim distintivo da minha mãe já colocado na entrada. Eles já haviam se mudado, nem mesmo esperando até depois da minha suposta celebração de aniversário. De volta à casa, abri uma garrafa de vinho que encontrei no armário, uma que provavelmente havia pago em algum momento, e contemplei meus próximos passos. Havia chegado a uma encruzilhada. Podia perdoar novamente, esquecer o dinheiro como uma lição cara, e tentar manter alguma aparência de relacionamento com minha família. Ou podia me defender finalmente e mostrar a eles que suas ações tinham consequências. A decisão. A taça de vinho parecia pesada na minha mão enquanto memórias me lavavam. Minha formatura do ensino médio, quando meus pais saíram cedo para levar Stephanie às compras. O anúncio da minha bolsa universitária, recebido com que bom, mas não deixe isso subir à sua cabeça. Meu primeiro prêmio importante de arquitetura, ao qual não compareceram porque conflitava com o showcase da aula de cerâmica de Stephanie. Uma vida inteira de ser desvalorizada, tida como garantida e explorada. E agora a traição final, roubando a manifestação física dos meus sonhos e trabalho duro. Algo mudou dentro de mim enquanto sentava sozinha naquela casa vazia. Uma vida de acomodação e compreensão se endureceu em determinação. Não seria mais o capacho da família. Não sacrificaria mais minhas necessidades por pessoas que me viam apenas como um meio para um fim. Meu telefone apitou com uma notificação de e-mail.
Era de Raquel, minha chefe em Tóquio, perguntando como estava indo a celebração surpresa de aniversário. Não havia contado a ninguém sobre o que havia acontecido, envergonhada demais e chocada para colocar em palavras. Mas enquanto digitava minha resposta, as palavras fluíram. A casa vazia, o dinheiro roubado, a crueldade casual de tudo. A resposta de Raquel foi imediata e solidária, oferecendo licença prolongada se eu precisasse e expressando indignação em meu nome. Família não é apenas sobre sangue, Amanda, ela escreveu. É sobre respeito e amor. O que eles fizeram não mostra nenhum nem outro. Lembre-se de que você tem pessoas que a valorizam por quem você é, não pelo que pode dar a elas. Essas palavras foram a peça final que eu precisava. Quando a meia-noite se aproximou, tomei minha decisão. Amanhã seria o início de um novo capítulo, onde eu me valorizaria tanto quanto sempre havia valorizado os outros. A contraofensiva. A luz da manhã filtrou através das persianas empoeiradas quando acordei de um sono agitado. Meu telefone mostrava 5 chamadas perdidas, todas de números que não reconhecia. Curiosa, ouvi as mensagens de voz. Corretores de imóveis, todos eles, respondendo a uma consulta sobre vender uma casa em Greenwood. Minha casa. Confusa, verifiquei meu e-mail e encontrei uma notificação do Zillow Quick, um serviço para o qual nunca havia me inscrito. Aparentemente alguém havia criado uma conta em meu nome e listado minha casa para venda 20% abaixo do valor de mercado, garantindo uma venda rápida. Stephanie. Tinha que ser. Ela tinha acesso à minha senha de e-mail porque a deixei usar minha conta Netflix. Este era um novo nível de audácia, tentando vender minha casa por baixo de mim para talvez financiar melhorias adicionais ao estilo de vida no condomínio. Enquanto processava isso, meu telefone tocou. Era minha mãe. Amanda, o que você acha que está fazendo? Sua voz estava aguda de indignação. Do que você está falando? Não se faça de boba. Acabamos de receber um e-mail dizendo que nossa casa está sendo vendida. Já há uma casa aberta marcada para amanhã. As peças se encaixaram. Não foi Stephanie quem listou a casa. Foi Michael, meu amigo advogado. Após nossa conversa ontem, ele deve ter tomado ação imediata, usando o documento de procuração que eu havia assinado anos atrás quando me mudei para o Japão. Um sorriso frio se espalhou pelo meu rosto. Não é a casa de vocês, mãe. É minha. A vovó a deixou para mim, lembra? Mas nós moramos aqui. Você não pode simplesmente vendê-la sem falar conosco. Como vocês falaram comigo antes de pegar minhas economias? Minhas economias de vida inteira. Houve uma pausa. Então a voz da minha mãe se tornou aduladora. Querida, já passamos por isso. Aquele dinheiro ia beneficiar todos nós. O condomínio tem um quarto de hóspedes para quando você nos visitar. É um investimento para a família. Não, mãe. Era meu investimento. Para meu futuro. Vocês roubaram. E agora estão enfrentando as consequências. Você não faria realmente seus próprios pais ficarem sem casa, ela zombou. Mas podia ouvir a primeira nota de incerteza. Não estou deixando vocês sem casa. Vocês têm um belo condomínio novo, lembra? Pago com meu dinheiro. A linha ficou silenciosa por um momento. Não podemos ficar com o condomínio. Minha mãe finalmente admitiu, sua voz pequena. Usamos o dinheiro para a entrada. Mas não podemos pagar as taxas mensais sozinhos. Estávamos contando com você para ajudar com isso também. A audácia era de tirar o fôlego. Eles haviam roubado minhas economias para uma entrada em uma propriedade que nem mesmo podiam pagar para manter, assumindo que eu continuaria a financiar seu estilo de vida. Isso parece um problema de vocês, disse, me surpreendendo com a dureza na minha voz. A casa está sendo vendida. Vocês têm 30 dias para desocupar, conforme o aviso legal que receberão hoje. Amanda Jean Cooper, somos seus pais. Você não pode fazer isso conosco. Observem-me. Desliguei, meu coração batendo forte, mas minha mente mais clara do que havia estado em dias. O apoio inesperado. Uma mensagem chegou de Michael. Espero que não se importe com a iniciativa. Quando vi o que fizeram, não pude esperar para ajudá-la a revidar. A casa deve vender rapidamente nesse preço. Respondi agradecendo, sentindo um peso sendo retirado dos meus ombros. Pela primeira vez na minha vida adulta, estava me colocando em primeiro lugar. Era aterrorizante e estimulante ao mesmo tempo. A próxima ligação foi de Stephanie. Sua voz era uma mistura estranha de raiva e pânico. Que diabos, Amanda? A mamãe está tendo um colapso completo. O que você disse para ela? Disse a verdade. A casa está sendo vendida. Vocês todos precisam encontrar outro lugar para morar. Você não pode fazer isso. Onde vamos morar? Não sei, Stephanie. Onde eu deveria morar quando vocês roubaram minhas economias de vida? Onde eu deveria construir meu futuro? Meu Deus! Você ainda está falando sobre isso? É só dinheiro. Você pode ganhar mais. Sua negação de 8 anos de sacrifício acendeu algo primitivo dentro de mim. Não era só dinheiro. Era meu sonho. Era a segurança pela qual trabalhei enquanto você gastava os cheques de invalidez do papai em ingressos de shows. Era meu futuro que vocês decidiram que era menos importante que seu desejo por bancadas de granito.
Nós a convidamos para fazer parte disso, ela protestou. Conseguimos um lugar grande o suficiente para você ficar quando nos visitar. Que generoso da sua parte me oferecer um quarto de hóspedes na casa que eu paguei, respondi, sarcasmo pingando de cada palavra. Me diga, vocês pelo menos celebraram meu aniversário? Ou aquele bolo foi só para show quando cheguei? Seu silêncio foi resposta suficiente. Foi o que pensei. Sabe de uma coisa, Stephanie? Cansei de ser o caixa eletrônico da família. Vendam um condomínio, mudem-se para um apartamento que possam realmente pagar, e comecem a agir como adultos. Você vai se arrepender disso, ela ameaçou. Quando estiver velha e sozinha porque virou as costas para a família, vai se arrepender. Prefiro estar sozinha do que cercada por pessoas que me veem como nada além de um recurso para explorar. A validação da tia Judite. Depois de desligar, sentei na casa silenciosa, deixando a magnitude do que havia feito afundar. Havia iniciado uma mudança sísmica na dinâmica da minha família. Haveria consequências, tentativas de manipulação, provavelmente macacos voadores. Na forma de membros da família estendida que eles iriam alistar para me fazer sentir culpada. Mas por baixo da ansiedade havia algo novo. Orgulho. Estava finalmente me defendendo. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Amanda, é a tia Judite. Sua mãe me ligou histérica sobre você vender a casa. O que está acontecendo? Tia Judite. A irmã da minha mãe, que havia se distanciado da família há anos após um desentendimento que nunca entendi completamente. Não falávamos desde que eu estava na faculdade. Liguei de volta, não querendo que fosse outra conversa por texto. Amanda. É você? Sua voz era exatamente como eu lembrava, calorosa e direta. Faz muito tempo. Tempo demais. Sua mãe me ligou em estado de aflição. Algo sobre você vendendo a casa por baixo deles e sendo vingativa. Isso não soa como a Amanda que me lembro. Respirei fundo e contei tudo. A conta poupança, a falsa surpresa de aniversário, o bolo meio comido no lixo, o condomínio que não podiam pagar, tudo. Ela ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo sons de descrença ou simpatia. Quando terminei, houve uma longa pausa. Sempre me preocupei com isso, ela finalmente disse. A maneira como seus pais favoreciam Stephanie e aproveitavam de sua natureza responsável. É por isso que sua avó deixou a casa para você, sabe? Ela também viu isso. Você não vai me dizer que devo perdoá-los porque são família? Perguntei cautelosamente. Tia Judite riu, um som áspero sem humor, querida. Cortei contato com sua mãe 15 anos atrás quando ela tentou falsificar minha assinatura em um pedido de empréstimo. Algumas pessoas não mudam. Algumas pessoas não merecem chances ilimitadas só porque vocês compartilham DNA. Sua validação trouxe lágrimas aos meus olhos. Pela primeira vez desde chegar de volta a Seattle, não me sentia louca ou exagerando. O que devo fazer agora? Perguntei, de repente me sentindo muito jovem e incerta. Exatamente o que você está fazendo. Proteja-se. Estabeleça limites. Deixe-os enfrentar as consequências de suas ações. É a única maneira de eles talvez aprenderem, embora eu não segurasse a respiração quanto a isso. A tentativa de manipulação pública. Depois de falar com tia Judite por quase 1 hora, colocando o assunto em dia sobre anos de conexão perdida, me senti centrada novamente. O caminho à frente estava claro. Venderia a casa, voltaria à minha vida em Tóquio e reconstruiria minhas economias. Manteria contato com aqueles que realmente se importavam comigo, como Michael e Raquel, e agora tia Judite. E me distanciaria daqueles que haviam provado que me viam apenas como um meio para um fim. Naquela tarde, recebi um e-mail do corretor de imóveis que Michael havia contatado. Já havia interesse sério na casa, com 3 ofertas provavelmente chegando até amanhã. O mercado de Seattle estava aquecido, e mesmo abaixo do valor de mercado, eu sairia com o suficiente para recomeçar meu fundo de economia. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, meu telefone apitou com uma notificação de um site de notícias local. Quase o derrubei quando vi a manchete. Família local afirma que filha está vendendo casa por baixo deles por vingança. Lá estava meu pai, com lágrimas nos olhos, contando a um repórter como sua filha ingrata estava os punindo por usar dinheiro que ela sempre havia destinado para uso da família mesmo. Minha mãe segurava um lenço, lamentando como depois de tudo que haviam sacrificado para me criar, era assim que eu os recompensava. A história era uma obra-prima de manipulação, me pintando como a vilã e eles como vítimas inocentes. Mas eles haviam forçado demais a barra. A seção de comentários estava cheia de ceticismo, com muitos apontando inconsistências na história e questionando por que estavam morando em um condomínio de luxo se estavam prestes a ficar sem casa. Deveria estar furiosa, mas em vez disso senti uma estranha sensação de calma. Esta tentativa desesperada de controlar a narrativa apenas confirmou que estava fazendo a coisa certa. Eles estavam mostrando suas verdadeiras cores para todos verem. Tirei uma captura de tela do artigo e enviei para Michael com a mensagem: acho que acabamos de receber excelente influência para o que vier a seguir. Sua resposta foi imediata. Absolutamente.
Difamação pública adiciona outra camada ao nosso caso potencial. Não se preocupe, vamos lidar com isso. Pela primeira vez desde encontrar aquele bilhete na geladeira, adormeci rapidamente e dormi profundamente. Amanhã traria novos desafios, mas eu estava pronta para enfrentá-los. A família que me havia traído involuntariamente me deu o maior presente de todos: liberdade de sua manipulação e a força para me valorizar. A venda rápida e as consequências. A casa vendeu em 3 dias. 3 ofertas chegaram, todas acima do preço pedido apesar da listagem inicial abaixo do valor de mercado. Michael me aconselhou a aceitar a oferta à vista que poderia fechar em 2 semanas, e concordei. Os compradores eram um jovem casal esperando seu primeiro filho, animados com o bairro e o caráter da casa. Havia justiça poética em saber que a casa iria para uma família que a apreciava. Enquanto isso, as consequências do golpe de mídia dos meus pais saíram pela culatra espetacularmente. O repórter que escreveu a peça inicial fez uma investigação de acompanhamento e descobriu a verdade de que meus pais e irmã haviam tomado minhas economias de vida sem permissão e agora estavam morando em um condomínio de luxo que não podiam pagar. A história atualizada pintou um quadro muito diferente, um de membros da família com direitos enfrentando as consequências de suas ações. Stephanie ficou furiosa quando seu local de trabalho viu o artigo. Ela aparentemente havia contado aos colegas e seu chefe que havia investido sabiamente para pagar seu novo endereço sofisticado. Agora exposta como tendo pego o dinheiro de sua irmã, ela enfrentou perguntas desconfortáveis sobre sua integridade. Você arruinou minha reputação, ela gritou pelo telefone. Meu chefe me chamou para perguntar se eu também roubo da empresa. Isso é culpa sua. Não, Stephanie, é culpa sua por mentir e pegar o que não era seu, respondi calmamente. Ações têm consequências. A associação do condomínio também tomou conhecimento da nova história. Michael me informou que eles tinham requisitos rigorosos sobre qualificações financeiras dos proprietários. A revelação de que minha família havia usado fundos roubados para a entrada e não podia realmente pagar as taxas mensais havia disparado uma revisão de sua compra. Meu pai ligou em seguida, sua voz uma mistura de raiva e desespero. O conselho do condomínio está nos fazendo verificar nossa renda. Não podemos passar nos requisitos deles sem sua ajuda. Você precisa escrever uma carta dizendo que está contribuindo para nossas despesas mensais. Não, pai, não preciso fazer isso. Então vamos perder o condomínio. É isso que você quer? Para sua família ficar sem casa? A manipulação era tão transparente agora que eu podia vê-la claramente. Vocês não ficarão sem casa. Terão que viver dentro de suas possibilidades como todo mundo faz. Somos seus pais. Te criamos. E eu tenho apoiado vocês financeiramente por anos. Isso acaba agora. Desliguei, bloqueando seu número imediatamente depois. Fiz o mesmo com os números da minha mãe e de Stephanie. Se quisessem se comunicar comigo, poderiam fazer através de Michael, cortando os laços financeiros. Com a venda da casa prosseguindo rapidamente, voltei minha atenção para outros assuntos. A conta bancária conjunta foi fechada. Minhas senhas de e-mail foram alteradas. Meus serviços Netflix, Amazon e outras assinaturas foram atualizados para remover o acesso deles. Um por um, cortei os laços financeiros que nos uniam, laços que agora percebia serem correntes me mantendo acorrentada às suas demandas constantes. Tia Judith me convidou para ficar com ela enquanto a venda da casa se finalizava. Seu apartamento confortável em Queen Anne se tornou um santuário. Um lugar onde podia processar meus sentimentos sem um lembrete constante de traição que a casa da família havia se tornado. Sabe, ela disse uma noite enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho em sua varanda, sua mãe fez algo similar comigo anos atrás. Não tão extremo quanto pegar minhas economias, mas ela emprestou dinheiro repetidamente sem intenção de pagar de volta. Quando finalmente disse não, ela virou a família contra mim, alegando que eu era egoísta e sem coração. Como você lidou com isso? Perguntei. Ela sorriu, as linhas ao redor dos olhos se enrugando. Construí uma vida cheia de pessoas que me valorizavam por mim mesma, não pelo que eu podia dar a elas. Foi a melhor decisão que já tomei. Pensei sobre Raquel e minha equipe em Tóquio, sobre a disposição imediata de Michael para ajudar, sobre os amigos que havia feito no Japão que me enviavam mensagens diariamente durante esta provação. Eu tinha pessoas que realmente se importavam. Não estava sozinha, mesmo que meus parentes de sangue me tivessem traído. O acordo legal. O próximo movimento estratégico veio quando Michael descobriu que meus pais já haviam feito uma segunda hipoteca no condomínio, aparentemente para comprar móveis novos e um carro para Stephanie. Eles estavam afundando mais em dívidas, tudo enquanto esperavam que eu eventualmente cedesse e o salvasse. Temos 2 opções, Michael explicou. Podemos entrar com uma ação civil alegando que o dinheiro foi tomado sob falsas pretensões, o que seria bagunçado e demorado. Ou podemos usar a influência que temos de suas declarações públicas e precariedade financeira para negociar um acordo. Que tipo de acordo? Eles assinam uma parte do valor do condomínio para você, equivalente ao que pegaram de suas economias. Se eles venderem, você recebe esse dinheiro primeiro.
E eles assinam um acordo legalmente vinculativo para nunca discutir publicamente você ou suas finanças novamente. Era elegante em sua simplicidade. Não receberia meu dinheiro de volta imediatamente, mas eventualmente recuperaria minhas perdas. Mais importante, isso cortaria o relacionamento financeiro permanentemente. Vamos fazer isso, concordei. As negociações foram conduzidas inteiramente através de advogados. Nunca tive que ver ou falar com minha família diretamente. Uma bênção dado o custo emocional que a situação havia causado. Sua reação inicial foi previsivelmente indignada, mas conforme sua situação financeira ficou mais precária, eles se tornaram mais receptivos aos termos. 3 semanas após descobrir a casa vazia e as economias roubadas, assinei os papéis finais do acordo no escritório de Michael. Meus pais e Stephanie ficariam com o condomínio, mas uma garantia foi colocada na propriedade, assegurando que eu recuperaria meus $158 mil mais juros quando fosse eventualmente vendido. Eles foram proibidos de me discutir publicamente, incluindo nas redes sociais, sob pena de consequências financeiras significativas. Mais importante, eles reconheceram por escrito que o dinheiro havia sido tomado sem autorização adequada, uma pequena vindica que significou mais para mim do que esperava. Como se sente? Michael perguntou enquanto eu colocava a caneta depois de assinar. Considerei a pergunta cuidadosamente. Como colocar um peso pesado que estive carregando por anos sem perceber? A celebração da liberdade. Naquela noite, tia Judith organizou um pequeno jantar para celebrar. Michael veio, assim como 2 amigos da faculdade que ainda moravam em Seattle e haviam entrado em contato depois de ver as histórias nas notícias. Comemos boa comida, bebemos vinho excelente e compartilhamos histórias que não tinham nada a ver com meu drama familiar. Pela primeira vez desde chegar de volta aos Estados Unidos ri livremente, sem a sombra da traição pairando sobre mim. O peso não havia sido apenas o roubo recente das minhas economias. Havia sido uma vida inteira de ser desvalorizada e explorada pelas pessoas que deviam me amar mais. Quando a noite terminou, Raquel ligou de Tóquio com notícias. O projeto em que eu estava trabalhando antes desta aprovação havia sido aprovado para a próxima fase, comigo ainda liderando a equipe. Meu trabalho estava seguro. Meu futuro em Tóquio me esperava. Quando você volta? Ela perguntou. Sentimos sua falta. Olhei ao redor para a pequena reunião de pessoas que me apoiaram através do período mais sombrio da minha vida. Então pela janela para o horizonte de Seattle brilhando à distância. Semana que vem, decidi. É hora de ir para casa. Não a casa da minha infância, que nunca realmente foi minha, mas a casa que havia construído para mim mesma do outro lado do oceano. O lugar onde era valorizada por meu talento e caráter, não apenas pelo que podia fornecer. O fechamento final. A venda da casa fechou na segunda-feira seguinte. Depois de pagar a hipoteca restante e quitar todas as taxas, saí com pouco mais de $200 mil. Minhas economias roubadas estavam tecnicamente ainda amarradas no condomínio, mas esse dinheiro me permitiria recomeçar meu fundo de sonhos com ainda mais do que havia perdido. Às vezes percebi que o que parece um final é na verdade um começo disfarçado. Meu voo de volta para Tóquio estava marcado para sábado de manhã. 5 semanas haviam passado desde que voei para casa para uma surpresa de aniversário que nunca existiu. Nesse tempo, todo o meu entendimento de família havia sido desmontado e reconstruído. 2 dias antes da minha partida, enquanto almoçava com tia Judith perto do Pike Place Market, meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Amanda. Era a voz da minha mãe soando menor do que já havia ouvido. Por favor, não desligue. Sinalizei para tia Judith que precisava de um momento e saí do restaurante. O que você quer? Precisamos conversar. Pessoalmente. Por favor. Não acho que seja uma boa ideia. As coisas estão desmoronando, Amanda. Sua voz rachou. A associação do condomínio está nos despejando. O banco está revisando nosso pedido de hipoteca por causa das histórias nas notícias. Stephanie perdeu o emprego. Não temos para onde ir. A velha eu teria imediatamente oferecido ajuda, aberto minha carteira, sacrificado minhas necessidades pelas deles. Mas essa pessoa se foi substituída por alguém que reconhecia a manipulação pelo que era. Sinto muito saber disso, disse, significando isso. Apesar de tudo, não desejava que ficassem sem casa. Mas essas são as consequências de suas ações. Sabemos disso agora. Ela pausou e ouviu o que soava como lágrimas genuínas. Seu pai e eu tivemos muito tempo para pensar sobre o que fizemos. Como te tratamos todos esses anos? Estávamos errados, Amanda. Tão errados. Fiquei em silêncio, esperando pelo pedido que inevitavelmente seguiria esta admissão. Mas precisamos, ou, então se você pudesse apenas que havia pontuado cada desculpa que já ofereceram. Mas em vez disso, ela disse, não esperamos seu perdão. Não merecemos. Mas antes de você deixar o país novamente, gostaríamos de uma chance de dizer adeus, de vê-la uma última vez. O último encontro. Contra meu melhor julgamento e o conselho de Michael, concordei em encontrá-los em uma cafeteria perto do apartamento de tia Judith.
Território neutro público com Judith e Michael de prontidão caso as coisas dessem errado. Eles chegaram parecendo nada com as pessoas confiantes e com direitos que haviam pegado meu dinheiro e esperado que eu aceitasse. Meu pai havia perdido peso, suas roupas pendendo frouxamente em seu corpo. O cabelo da minha mãe estava desarrumado, seu rosto nu da maquiagem que ela geralmente não sairia de casa sem Stephanie não estava com eles. Obrigado por vir, meu pai disse enquanto eles se sentaram à minha frente, ambos agarrando xícaras de café como tábuas de salvação. Acenei mas não disse nada, esperando. Perdemos tudo, minha mãe começou. A associação do condomínio nos deu 30 dias para desocupar após sua revisão financeira. O banco está nos investigando por fraude hipotecária porque deturpamos nossa renda. A empresa de Stephanie a demitiu quando descobriram que ela estava envolvida em pegar seu dinheiro porque ela lida com contas de clientes. Sinto muito que estejam passando por isso, disse e quis dizer. Apesar da traição, não senti alegria em seu sofrimento. Não, meu pai balançou a cabeça firmemente. Não se desculpe, não conosco. Fizemos isso para nós mesmos, para você. Minha mãe estendeu a mão pela mesa, parando antes de tocar minha mão quando me viu endurecer. Fomos pais terríveis para você, Amanda. Por anos aproveitamos de seu sucesso, sua generosidade e sua natureza responsável. Favorecemos Stephanie porque ela era mais exigente, mais necessitada. Assumimos que você estava bem porque nunca reclamava. E então cruzamos uma linha que não pode ser descruzada, meu pai acrescentou, sua voz quebrando. Roubamos de você. Traímos sua confiança da maneira mais fundamental. Não há desculpa para isso. Estudei seus rostos, procurando sinais da manipulação que havia me acostumado tanto. Mas tudo que vi foi derrota e remorso genuíno. Ainda assim, palavras eram fáceis. O que vocês querem de mim? Perguntei diretamente. Eles trocaram olhares. Nada, minha mãe disse. Não merecemos nada de você. Só queríamos que soubesse que entendemos o que fizemos, a profundidade de nossa traição, e que passaremos o resto de nossas vidas nos arrependendo. Para onde vocês vão? O irmão do seu pai em Portland nos ofereceu seu apartamento da garagem até nos reerguermos, minha mãe explicou. É pequeno, mas é mais do que merecemos agora. E Stephanie? Ela está ficando com uma amiga. Ela não está lidando bem com isso. Ainda culpa você, acha que você exagerou. Ela não está pronta para assumir responsabilidade como nós estamos. Isso soava como a Stephanie que eu conhecia. Sempre a vítima, nunca a culpada. Não tenho certeza do que vocês querem que eu diga, admiti. Não posso simplesmente perdoar e esquecer. A confiança se foi. Sabemos. Meu pai acenou solenemente. Não esperamos perdão. Só queríamos vê-la antes de partir, dizer pessoalmente como sentimos muito, e desejar-lhe bem em sua vida. Você merece todo sucesso e felicidade, Amanda. Sempre mereceu. Quando se levantaram para sair, minha mãe hesitou, então puxou um pequeno pacote de sua bolsa. Isso era da sua avó. Ela queria que você tivesse, mas nós guardamos quando ela faleceu. Outra coisa que pegamos que não era nossa para pegar. Dentro do pacote estava o pingente de jade da minha avó, aquele que ela sempre havia prometido que seria meu um dia. Eu havia perguntado sobre ele após seu funeral, e minha mãe havia alegado que estava perdido. Obrigada, disse Kietre, fechando minha mão ao redor da pedra fria. Eles saíram sem outra palavra, duas figuras diminuídas saindo da cafeteria e suspeitei da minha vida para sempre. Sentei lá por muito tempo depois, virando o pingente nas mãos. Seu pedido de desculpas não mudou nada sobre o que haviam feito, mas mudou algo dentro de mim. Não perdão exatamente, mas um afrouxamento da raiva que havia sido minha companheira constante por semanas. A partida e a reflexão. Mais tarde naquela noite, enquanto empacotava minha mala no apartamento de tia Judith, meu telefone vibrou com uma mensagem de Stephanie. Eles me disseram que você se encontrou com eles. Deve ser bom vê-los se rastejarem. Espero que esteja feliz com o que fez com esta família. Algumas pessoas nunca aprendem, nunca assumem responsabilidade. Bloqueei seu número sem responder. No dia seguinte, Michael trouxe a papelada final da venda da casa. Tudo estava em ordem. Os fundos já transferidos para minha conta. O que vai fazer sobre seus pais? Ele perguntou enquanto compartilhávamos um almoço de despedida. Nada, disse, surpresa por quão certa me sentia. Eles fizeram suas escolhas. Agora vivem com as consequências. Vou honrar o acordo legal que fizemos, mas além disso, preciso focar em reconstruir minha própria vida. E se eles entrarem em contato novamente? Se precisarem de ajuda? Considerei isso cuidadosamente. Então avaliarei essa situação quando acontecer, mas não sacrificarei mais meu bem-estar pelo deles. Esse padrão está quebrado. Michael sorriu, erguendo seu copo em um brinde. Aos novos padrões. Aos novos padrões, ecoei, batendo meu copo contra o dele. Na minha última noite em Seattle, tia Judith organizou um pequeno jantar de despedida. Enquanto sentávamos em sua varanda assistindo o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado, ela me entregou um envelope. Um presente de despedida, ela explicou. Abra quando estiver de volta em Tóquio. O retorno a Tóquio.
Na manhã seguinte, quando meu avião decolou do Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, não senti nenhum dos conflitos ou tristeza que havia esperado. Em vez disso, havia apenas uma sensação de correção, de se mover em direção a, em vez de se afastar de. 5 semanas atrás, havia voado para Seattle cheio de expectativa por uma celebração familiar que nunca existiu. Agora estava retornando a Tóquio com olhos claros e sabedoria duramente conquistada sobre o que família realmente significava. Nem sempre era sobre sangue. Às vezes era sobre quem aparecia quando você mais precisava. Às vezes era sobre quem via seu valor além do que você podia fornecer. Às vezes era sobre construir seu próprio círculo de apoio quando aquele em que nasceu te falhava. Quando a costa de Washington desapareceu sob as nuvens, abri o envelope que tia Judith me havia dado. Dentro havia um cartão com sua letra caprichada. Família é um privilégio, não um direito. Alguns perdem o privilégio através de suas ações. Alguns o ganham através de seu amor. Tenho orgulho de te chamar minha sobrinha, não apenas por sangue, mas por escolha. Debaixo do cartão havia um cheque de $10.000. Não para substituir o que havia perdido, mas para ajudar a reconstruir. Um gesto de apoio genuíno sem amarras. Guardei cuidadosamente na minha carteira, sabendo que usaria para começar meu novo fundo de economia. Não para uma casa desta vez, pelo menos não ainda. Primeiro viajaria, experimentaria o mundo, investiria em mim mesma de maneiras que sempre havia adiado em favor da segurança financeira. A traição havia levado minhas economias, mas me deu algo mais valioso. Liberdade de obrigações que nunca realmente foram minhas para carregar. 6 meses depois, a nova vida. 6 meses após retornar a Tóquio, estava na varanda do meu novo apartamento, assistindo as luzes da cidade piscarem para a vida enquanto o crepúsculo se instalava sobre o horizonte. Diferente do meu espaço anterior apertado perto de Shinjuku, este apartamento em Meguro oferecia espaço para respirar. Com um pequeno segundo quarto, havia convertido em um escritório doméstico para projetos freelance. A promoção que Raquel havia sugerido antes do meu mundo implodir havia se materializado no meu retorno. Arquiteta sênior de design com um aumento substancial de salário e controle criativo sobre novos projetos de habitação sustentável. A ironia não estava perdida para mim. Minha carreira projetando casas para outros estava prosperando justo quando minha própria casa dos sonhos havia escorregado através dos meus dedos. Mas esse sonho não havia morrido. Havia simplesmente sido adiado e transformado. Minha nova conta poupança já guardava $70.000, uma combinação do meu bônus de promoção, trabalho freelance e orçamento cuidadoso. Havia aprendido que segurança vinha não apenas de um número em uma conta bancária, mas de autoconfiança e uma comunidade solidária. Essa comunidade havia se expandido de maneiras inesperadas desde meu retorno. Raquel havia se tornado não apenas uma chefe, mas uma verdadeira amiga, me convidando para jantares familiares e eventos culturais ao redor de Tóquio. Minha equipe no trabalho se uniu ao meu redor, seu respeito se aprofundando quando viram como lidei com a adversidade com graça e determinação. Também havia me reconectado com amigos japoneses que havia negligenciado um pouco durante anos de foco principalmente em apoiar minha família em casa. Hannah, que ensinava inglês em uma universidade local, me apresentou ao seu clube do livro. Kenji, um engenheiro com quem havia colaborado em vários projetos, havia se tornado um companheiro regular de caminhadas, me mostrando partes do Japão que nunca havia explorado apesar de viver aqui por anos. Chamadas de vídeo semanais com tia Judith me mantinham conectada ao único membro da família que havia provado ser digno do título. Através dela, ocasionalmente ouvia notícias dos meus pais e Stephanie. Eles de fato haviam se mudado para Portland, meus pais vivendo no apartamento da garagem do meu tio enquanto reconstruíam suas finanças. Stephanie havia encontrado outro emprego, embora com um salário significativamente menor que antes. Eles não haviam entrado em contato diretamente, honrando o acordo legal que assinamos. Parte de mim estava aliviada, enquanto outra parte às vezes se perguntava se seu pedido de desculpas na cafeteria havia sido genuíno. Mas havia aprendido a não me deter em perguntas sem respostas, a focar em vez disso no presente e futuro que estava construindo. O acordo de garantia sobre o condomínio permanecia em vigor, uma rede de segurança financeira que poderia ou não precisar acessar. O dinheiro em si havia se tornado menos importante do que o que representava, responsabilidade por ações, consequências por traição. Meu novo apartamento não continha fotos familiares da minha infância ou vida anterior. Em vez disso, as paredes exibiam arte de artistas japoneses locais, fotografias que havia tirado durante explorações de fim de semana do meu país adotivo, e uma única nota emoldurada de Raquel que estava na minha mesa quando retornei. Às vezes as fundações mais fortes são construídas depois que tudo foi derrubado. Em lugar de honra na minha mesa de cabeceira ficava o pingente de jade da minha avó, agora em uma nova corrente de prata. Usava-o frequentemente um lembrete de que mesmo na traição mais sombria, pode haver recuperação do que verdadeiramente pertence ao seu espírito. A jornada de cura. A jornada de cura não era linear.
Alguns dias, algo tão simples quanto ver uma família celebrando junta em um restaurante podia disparar uma onda de luto pelo que havia perdido, ou mais precisamente, pelo que nunca realmente tive. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes e menos intensos conforme o tempo passou. O que o substituiu foi uma crescente sensação de leveza. O peso da obrigação constante, do dar unilateral, de andar sobre ovos ao redor de egos familiares frágeis, havia sido levantado. Podia tomar decisões baseadas exclusivamente no que era certo para mim, sem calcular as possíveis consequências de parentes desapontados. Talvez o desenvolvimento mais inesperado tenha vindo 3 meses após meu retorno a Tóquio, quando recebi um e-mail de um agente literário que havia lido sobre minha história em um artigo de jornal de Seattle. Ela sugeriu que minha experiência poderia fazer uma biografia convincente sobre dinâmicas familiares, abuso financeiro e reconstrução após traição. Após alguma consideração, comecei a escrever nas noites e fins de semana. O processo foi terapêutico, transformando memórias dolorosas em narrativa, encontrando padrões que não havia notado enquanto vivia os eventos. Meu título de trabalho: O Aniversário que Não Foi, Reconstruindo após Traição Familiar. O adiantamento do contrato do livro adicionou outros $20.000 às minhas economias, dinheiro que se sentia diferente dos meus ganhos de arquitetura. Esta era a compensação por dor transformada em sabedoria, um testemunho do crescimento que pode vir mesmo das experiências mais devastadoras. A celebração dos 6 meses. Hoje marcava exatamente 6 meses desde meu retorno ao Japão, e havia planejado uma pequena celebração com amigos no meu apartamento. Enquanto arrumava aperitivos e refrigerava vinho, meu telefone apitou com uma notificação de e-mail. Era de Michael, meu amigo advogado em Seattle, com o assunto: achei que você deveria saber. O condomínio havia sido listado para venda. Meus pais e Stephanie estavam se mudando de volta para Seattle, reduzindo para um apartamento modesto. A listagem anexada mostrava uma propriedade já despojada dos móveis de luxo que haviam comprado com meu dinheiro. O preço pedido cobriria sua hipoteca restante e minha garantia, com pouco sobrando. Não senti satisfação com suas dificuldades financeiras, mas também nenhuma responsabilidade por elas. Eram adultos enfrentando as consequências naturais de suas escolhas, assim como eu havia enfrentado as consequências de confiar demais e estabelecer poucos limites. Minha campainha tocou, anunciando a chegada dos meus primeiros convidados. Guardei meu telefone, deixando pensamentos de Seattle e traição familiar para trás. Esta noite era sobre celebrar a vida que havia reconstruído, a comunidade que havia fortalecido, a sabedoria que havia conquistado através da dor. Mais tarde, quando minha pequena mas vibrante reunião de amigos encheu meu apartamento com risos e conversa, Raquel ergueu sua taça para um brinde. Para Amanda, ela disse, que nos mostrou a todos que perder tudo não significa que você está perdida. Às vezes só significa que você finalmente se encontrou. Enquanto taças batiam e sorrisos aqueciam o ambiente, senti uma sensação de completude. O círculo havia se fechado. As lições haviam sido aprendidas. A traição que foi feita para me diminuir havia se tornado, em vez disso, o catalisador para uma vida mais rica e autêntica. Havia perdido uma casa mas encontrado um lar, perdido uma família mas criado uma comunidade. Perdido economias mas ganhei sabedoria inestimável sobre autoestima e limites. Reflexões finais. Algumas traições nunca cicatrizam completamente, mas podem nos transformar de maneiras que nunca imaginamos possíveis. Podem arrancar ilusões e nos deixar em pé em uma verdade difícil mas necessária. Às vezes as pessoas que deviam nos amar mais são as menos capazes do amor verdadeiro. E esse não é nosso fardo para carregar ou nosso problema para resolver. Vocês já passaram por uma traição que, no final, levou a mudanças positivas em suas vidas? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta jornada ressoou com vocês, por favor curtam e se inscrevam para apoiar mais histórias de resistência e renovação. Lembrem-se, às vezes os finais mais dolorosos criam espaço para os começos mais belos. Obrigada por fazerem parte da minha jornada de cura, e desejo força na de vocês. Epílogo. 1 ano depois. 1 ano se passou desde aquela noite terrível quando encontrei minha casa vazia e meus sonhos roubados. Hoje, enquanto assino o contrato para a construção da minha nova casa, uma mistura perfeita de design japonês e do noroeste do Pacífico nas colinas de Kamakura, reflito sobre a jornada extraordinária que me trouxe aqui. A casa será pequena mas perfeitamente minha. Cada elemento, desde as vigas de cedro até o jardim zen, foi escolhido por mim, pago com dinheiro que ganhei através de meu próprio trabalho duro e integridade. Não há hipotecas escondidas, nenhum nome na escritura além do meu, nenhuma chance de alguém roubar este sonho de mim. Meu livro foi publicado no mês passado e está se tornando um sucesso inesperado. Recebo cartas diárias de leitores compartilhando suas próprias histórias de traição familiar e reconstrução. Há algo profundamente reconfortante em saber que não estava sozinha nesta experiência, que outras pessoas encontraram força através de provações similares. Michael me enviou uma foto ontem. Meus pais em seu pequeno apartamento em Seattle, parecendo mais velhos mas talvez mais sábios.
Stephanie conseguiu um emprego estável e, segundo tia Judith, finalmente parece estar assumindo responsabilidade por sua vida. Fico genuinamente feliz por eles, mesmo não tendo desejo de renovar contato. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer como cinzas. Não por vingança, mas por autopreservação e crescimento. Raquel foi promovida a diretora regional, e nossa amizade se aprofundou além do profissional. Ela será a primeira convidada a ficar na minha nova casa quando estiver pronta. Hannah e Kenji ajudaram a projetar o jardim, contribuindo com sua própria experiência cultural para criar algo verdadeiramente único. Tia Judith planeja me visitar no próximo outono, nossa primeira reunião pessoal desde Seattle. Ela me escreve que está orgulhosa da mulher que me tornei, mas a verdade é que sempre fui esta pessoa. Só precisei de uma traição devastadora para descobrir minha própria força. Esta noite, enquanto me sento na minha varanda atual olhando para as luzes de Tóquio, uso o pingente de jade da vovó e sinto sua presença. Ela sabia, mesmo no final, que eu seria a única a sobreviver com graça a qualquer tempestade que a vida trouxesse. Sua casa em Seattle pode ter sido vendida, mas seu legado real, força, integridade e amor próprio vive em mim.